Boa noite. Eu quero aqui dar um resumo, né, do trabalho, a qual a prática educativa Como Ensinar, do autor Antônio Zabala. Os componentes que eu estava do grupo era Giane, Glauciane, a Vani, né, e eu, a Márcia. A explicação sobre o tema do capítulo ela é de acordo com o autor Antônio Zabala, a organização social da aula, tempo, espaço. Ele desempenha os papéis cruciais na prática educativa. A primeira que é a organização social da sala. Zabala ele enfatiza que a organização social da sala de aula não é apenas uma questão de disposição física dos alunos, mas também envolve uma forma como interação social que corre entre os participantes e da aula. Quer dizer, ele estava lendo uma parte do livro dele que ele foca falando, dizendo que uma sala de aula onde fica todos os alunos um atrás do outro, aquele padrão, pela fala dele, ele quer uma interação, pudesse fazer montar uns grupos ou fazer uma roda de conversa, para que todos participam, porque às vezes o professor, né, planeja aquela aula e ali alguns aprendem, alguns não, e fica alguns com dificuldade. Então, para que todos se interajam e todos venham aprender juntos, né? E o tempo, que Zabala também discute, a gestão do tempo na sala de aula é como fator crítico para o ensino eficaz. Isso ele envolve planejar e distribuir o tempo disponível de uma maneira integrada para garantir que todos os conteúdos da atividade planejada sejam envolvidos de maneira equilibrada. Ele sugere que o tempo deve ser usado de forma flexível, permitindo adaptação conforme a necessidade dos alunos e o desenvolvimento da aula. Como, né, eu disse anteriormente, o tempo ele faz uma parte assim que ele quer dizer que aquele tempo ele vem que todos tenham uma interação, porque às vezes o professor ele faz um planejamento de aula, né, chega lá na sala de aula, joga aquelas aulas, aquela matéria, mas naquele tempo vai ter alguma coisa, assim, uma dúvida de um aluno, então vai ter que parar, voltar, para que aquele aluno que está com um pouco de dúvida não pega a matéria rápido, que ele volta, né, tenta interagir com ele, tenta explicar melhor, ou voltar a explicar de novo, né, que a escola pensa nesse lado aí, nessa sala de aula com os professores, né, que é a metodologia dele, de Antônio Zabala. E o espaço também, ele fala o autor também considera uma organização, o espaço físico da sala de aula como um elemento significativo. Ele argumenta que a sala de aula é a disposição dos móveis, recursos visuais, influências dinâmicas da aprendizagem, e o espaço ele deve ser configurado para facilitar a interação entre os alunos e permite diferentes formatos de ensino. Que não fica aquele padrão, né? O quadro ou a lousa, que ali ensinando, escrevendo, que tem algo assim que possa interagir, uma metodologia de um material também que ao mesmo tempo que está ensinando os alunos, né? E que tem aquela interação. Aí eu vejo assim, né? Como a gente está fazendo curso de multimédia didático, eu olho assim, uma sala, né? Onde a sala de computadores, a criança ali está aprendendo, né? E nós, como estamos nesse curso, podemos também, né, interagir com os alunos, ensinar, ajudar, né, as dificuldades do aluno que tem alguma dificuldade, olhar também com outros olhos para aqueles alunos que têm um pouco mais de dificuldade na informática, né? Então, assim, a gente também podemos, trabalhar junto com os professores, ver qual é melhor para aqueles alunos que às vezes às vezes o aluno ele não interage numa sala de aula, não aprende a matéria na sala de aula, né? Mas ele consegue no meio assim na base de uma sala que tem os computadores, de repente ele consegue aprender melhor ali, né? E isso que o Antônio Zabala ele olha para um lado a interação, o espaço, o tempo. Cada aluno tem seu tempo na aprendizagem, nem todos, mesmo que são a mesma faixa etária, mesma idade, mesma série, mas eles não tem uns que não acompanham, então precisa ter um olhar melhor para essas crianças.